A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus, podemos estar nesta oportunidade meditando em mais um estudo bíblico dominical. Espero que você, seus familiares, estejam gozando de plena saúde, que a alma dos irmãos estejam em paz, em tranquilidade, para que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, lição de número 2, referente ao domingo 13 de abril de 2025. Nesse trimestre, estamos estudando sobre o tema "E o Verbo se fez carne". Um olhar sobre Jesus do apóstolo João, o apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho de João. É a base para o nosso trimestre. E na lição de hoje fala sobre o novo nascimento. E eu gostaria de ler com os irmãos João 3, versículos 1 a 9 e o versículo 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? E agora, pulando para o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa história de vida maravilhosa que nos deixa através do encontro de Jesus com Nicodemos. Que nós possamos, neste momento, subtrairmos
conhecimento acerca da nossa vida espiritual contigo, Senhor, como Nicodemos fez naquela ocasião. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A história de Nicodemos é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Certamente você já conhece. Nicodemos era um fariseu, participava ativamente junto com os principais religiosos de Israel da sua fé em Deus. E ele percebe que Jesus pode ser o Messias prometido a Israel. E ele, à noite, envergonhado dos colegas, vai visitar Jesus e inquiri-lo sobre a questão se Jesus realmente é o Messias. E ali Jesus aproveita a oportunidade para ganhar Nicodemos para ele e fala que ele precisa nascer de novo. E Nicodemos contra-argumenta e Jesus explica sobre o novo nascimento pela regeneração do Espírito Santo. Então, o que vamos ver hoje diz respeito à doutrina da regeneração. E eu vou levantar duas questões a seguir para a nossa reflexão, para que você medite, sobretudo, sobre a sua vida espiritual. Embora a história de Nicodemos seja uma história linda, esse encontro com Jesus, a palavra de Deus está ali para que nós a olhemos como espelho. E ao olhar para o novo nascimento, nós devemos fazer algumas questões para nós próprios. E é isso é que eu pretendo ajudar os irmãos e ouvintes nesta oportunidade. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da regeneração. Que doutrina é essa? A regeneração na teologia cristã refere-se à transformação operada por Deus na vida de uma pessoa, permitindo-lhe nascer de novo, como Jesus explicou a Nicodemos. É um ato divino que concede uma nova natureza, tornando a pessoa sensível ao chamado de Deus, capaz de viver em obediência a Ele. Então, você teve um nascimento físico e quando você tem um encontro com Jesus e o aceita como Salvador, seus pecados são perdoados e você tem um novo nascimento, agora um nascimento espiritual, que nós conhecemos como regeneração. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E você passa, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, sendo nova criatura, a entender as coisas espirituais e a viver segundo elas. Porém, pela minha experiência como pastor, sei que com o passar do tempo, essa experiência, muitas vezes, ao invés de se aprofundar,
ou seja, de nós sermos cada vez mais espirituais e ligados a Cristo e a sua obra, nós, muitas vezes, na maioria das vezes, que nós vemos pelos exemplos que convivemos, a pessoa vai se enfraquecendo na sua vida espiritual. E o que eu quero colocar para você refletir nesse momento, se você está acontecendo isso com você. Então eu vou te ajudar em duas perguntas fundamentais. Primeiro, quais valores estão alinhados com o processo de regeneração que você experimentou? Quais valores? O que mudou? Quais os valores passaram a ser prioridades na sua vida após a regeneração? Pense em princípios como santidade, amor, compaixão, honestidade, justiça e dependência de Deus. Eu vou te ajudar dando um esclarecimento de cada uma delas e como você deve se olhar a respeito. Santidade refere-se à separação do pecado e à dedicação a Deus. É viver de acordo com os padrões divinos e buscar uma vida pura e reta. É separação do pecado. E viver agora de acordo com os padrões de Deus. Eu já não vivo mais segundo o padrão do mundo, eu vivo segundo o padrão de Deus. Eu me comporto como Deus quer que eu me comporte. Eu me visto da maneira que Deus quer que eu me vista. Eu convivo com pessoas conforme aquilo que Deus me orienta e faço separação entre a minha nova vida e a vida passada. Então, santidade. Então, hoje, nós estamos vendo crentes. Hoje mesmo escutei, alguém me falou que é enorme o número de crentes que estão bebendo. É uma coisa que não está de acordo com a santidade, com a separação. Vejo crentes fumando, não está de acordo. Vejo crentes se vestindo indecentemente, não está de acordo com os padrões de santidade da Bíblia Sagrada. Por incrível que pareça, vejo crentes falando palavrão. Isso porque observo esses vídeos na internet de alguns cultos, de algumas pregações, e os irmãos muito à vontade, se portando indecentemente nas suas vestimentas, falando palavrões. Não aparece nem bebendo, nem fumando, mas eu sei que isso está acontecendo em muitas igrejas, porque alguns pastores, inclusive, já não colocam nenhuma proibição a respeito. Então é um valor que você tem que refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou separado?
do mundo ou eu continuo igual quando não era crente? O amor é um outro valor. O amor é o maior mandamento e a essência do caráter de Deus. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Você está amando a Deus acima de tudo? Olha, irmãos, eu vejo tanta desculpa esfarrapada para não ir num culto. E eu fico pensando, será que você coloca Deus em primeiro lugar? Ah, mas eu não estava bem. Não, mas um culto é uma oportunidade da igreja orar e você ser curado. Ah, mas eu tenho um compromisso inadiável. Você não poderia ter marcado outra data para esse compromisso? Reflita nisso. Percebe como você vai jogando fora a regeneração que o Espírito Santo fez na sua alma e no seu espírito? Um outro valor é compaixão. Compaixão é sentir e agir em favor dos necessitados e vulneráveis. Jesus demonstrou compaixão ao curar os enfermos, ao alimentar os famintos. Como eu tenho me portado com isso? Eu tenho orado pelos enfermos? Eu tenho alimentado os famintos? Ou só estou criticando as pessoas que estão jogadas aí pela rua e justificando a minha dureza de coração, dizendo: essas pessoas vão usar a minha esmola para tomar tóxico? Será que essa é a reflexão certa ou é uma reflexão mundana? Será que eu não tenho que me condoer dessas pessoas e de alguma forma, dentro das minhas possibilidades, pelo menos, pelo menos orar por elas? Honestidade é outro valor. Honestidade é ser verdadeiro, é íntegro em todas as ações, não é só não roubar. É refletir a verdade de Deus em nossas vidas. A minha conduta com as pessoas tem sido honestas? Eu tenho sido verdadeiro? Ou eu vivo debaixo de uma capa de santidade, mas dentro dessa capa eu não reflito a verdade de Deus em minha vida? Pense a respeito disso. Justiça é um outro valor. Justiça é agir com equidade e retidão, defendendo o direito dos oprimidos e promovendo a paz. Um outro valor fundamental é a dependência de Deus. É reconhecer que a minha força e a sabedoria vem dele. Ou seja, mais Deus e menos eu. É confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscar a sua orientação. Você tem feito isso? Então pense nisso. Pense em exemplos concretos de como esses valores têm sido aplicados no cotidiano da sua vida. Repasse esse vídeo que estamos fazendo novamente. Pare em cada questão que eu coloquei, os valores, e pense em exemplos concretos da sua vida a respeito dele. Escreva, se você gosta de escrever. Faça isso, não seja apenas um crítico. Eu vejo muitos críticos na igreja.
mas poucas pessoas com reflexão profunda da sua própria vida espiritual. Quando eu olho para os outros, vejo o defeito dos outros, eu esqueço de olhar para os meus próprios defeitos. É um caminho de fuga que não é aconselhado por Deus. Uma segunda e última pergunta que eu quero deixar para a reflexão do irmão, da irmã, é se existe coerência em estar regenerada e não demonstrar evidências na sua vida de que realmente essa generação ocorreu. Então, aí é um pouquinho de como os outros estão olhando o irmão ou a irmã. Eu estou demonstrando evidências que a minha vida está regenerada? As pessoas estão vendo isso em mim? Essa pergunta convida à autocrítica e à reflexão sobre os frutos espirituais. Jesus falou em Mateus 7,16: pelos frutos o conheceremos. Ou seja, você é conhecido pelo fruto que você dá. Por isso falamos antes, como que um crente que fala palavrão, toma cerveja, se veste indecentemente, que fruto que esse irmão, essa irmã está dando? Tantos irmãos com os filhos perdidos, por quê? Porque dentro de casa só critica os outros pastores, só critica a igreja, dá um mau testemunho, briga com a mulher, briga com os filhos. A mulher, a irmã é desleixada no cuidado das crianças. E essas crianças vão crescendo e se perdem, não querem mais saber de Jesus. Você tem culpa no cartório. Pelos frutos eu conheço vocês, é o que disse Jesus. E as pessoas nos conhecem pelos nossos frutos. Como eu posso estar falando palavrão em casa e pegar a Bíblia e ir domingo para a igreja? Não é possível isso. Tem alguma coisa de errada na minha vida espiritual. Então analise suas atitudes, palavras e decisões para identificar se está vivendo de acordo com a sua nova natureza em Cristo. Olha, faça isso prático. Vá diante do espelho e reflita a sua transformação espiritual. Veja lá, olha a sua figura e veja, eu reflito uma imagem de um cristão? Como estão as minhas vestes? Estão como a de um cristão? Olhe-se no espelho e relembre algumas palavras impróprias que você falou nesse dia ou no dia anterior. E se isso é próprio de uma pessoa que se chama cristã, e se pergunte se a sua regeneração fosse visível, o que deveria aparecer no reflexo do espelho? Que pessoa realmente ia aparecer nesse espelho? Uma outra maneira é você estudar personagens bíblicos. Paulo, Zaqueu, o próprio Nicodemos, que estamos estudando aqui. Identifique evidências da mudança em suas vidas e faça um paralelo com a sua experiência pessoal. Então pegue uma vida, por exemplo, de Zaqueu, que era um homem desonesto e passou a ser honesto. Como eu tenho me procedido nesse caso? Eu continuo atendo e volto a repetir, honestidade não está falando apenas a questão de dinheiro, está falando a questão de ser verdadeiro.
Então reflita sobre isso. Pegue Paulo, por exemplo. Paulo perseguia os cristãos antes de se converter, quando se chamava Saulo de Tarso. Talvez você fizesse isso antes da sua conversão. Como que você faz agora? Toda hora que você, na sua casa, levanta impropérios contra pastores, contra pessoas da igreja, você não está fazendo como Paulo, você não está perseguindo a igreja de Cristo. Pense no exemplo que você está dando para aqueles que escutam você. Não é uma questão apenas de você ter razão. Você pode ter até razão de pensar que determinados irmãos ou pastores estão agindo incorretamente. Sem dúvida nenhuma. Há muitos que estão no caminho da perdição. A questão não é essa. A questão é que quando eu exponho isso para o meu cônjuge, para os meus filhos, coloco isso na mesa, eu estou fazendo que nem Paulo, eu estou perseguindo os cristãos. Quais cristãos? Os cristãos que estão na sua casa, que estão no seu convívio. Então, identifique essas evidências de mudança na sua vida e faça paralelo com a sua experiência pessoal. É isso que eu deixo para você hoje, essas duas reflexões. Quais valores estão alinhados com o processo de regeneração que experimentei? E existe coerência estar regenerado e não demonstrar evidências na minha vida de que essa regeneração realmente aconteceu? Que você medite muito nisso. Volte na lição, anote, faça essa pergunta sinceramente diante de um espelho, diante da Bíblia Sagrada. Medite, faça um paralelo da sua vida com a perseguição que Paulo fez à igreja, faça um paralelo com a honestidade de Zaqueu e a sua desonestidade antes de se converter. Pegue outros personagens, faça. Por exemplo, Pedro, a sua covardia, a sua coragem. Faça essas reflexões e você vai ter uma visão de como você está espiritualmente no momento e ore a Deus para que você possa mudar para melhor, procurando levar uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Esse é o meu desejo, esse foi o objetivo dessa lição, te despertar para que o novo nascimento que Jesus fez através da regeneração da tua vida espiritual não seja em vão e que você dê muito fruto. E pelos frutos nós vamos conhecer você e vamos glorificar a Deus pela sua vida transformada. Que Deus te abençoe. Quero orar por você para que você realmente coloque disposição em transformação. Senhor, meu Deus, ajuda os teus servos a ter uma vida de santidade separada a ti, valorizando a regeneração que tu fizeste através do teu Santo Espírito em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.